categoria bancária. Eu sou o Antônio Neto e este é o Momento Bancário Especial das eleições da CACI 2024. E para falar desse importante processo eleitoral da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, eu estou aqui com o Alberto Júnior, candidato à diretoria de planos da CACI pela Chapa 6, e a Bia Garbellini, candidata ao Conselho Deliberativo também pela Chapa 6. Passar a palavra aqui para o Alberto. Alberto, o que é esse processo eleitoral da CACI e apresenta para a gente a Chapa 6 e 33, apoiada pelo sindicato e pela maior parte das entidades que representam os funcionários do Banco do Brasil em território nacional. Tudo bom, gente? Boa noite. Muito obrigado ao convite do Sindicato dos Bancários de São Paulo e região. Antônio, boa noite. Bia, boa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês. A Bia é minha companheira de chapa. Estamos aí desde o início juntos nessa caminhada, uma eleição muito importante para os funcionários do Banco do Brasil. Nós participaremos dessa votação, e aí todos nós precisamos participar, do dia 15 ao dia 25. É muito importante que a gente compareça nas urnas, vamos dizer assim, mas por meio dos aplicativos, por meio do site da instituição CACI ou do CISBB também, né? Ou por meio dos TAAs. É muito importante que todos participemos. Serão duas votações simultâneas acontecendo, uma para a diretoria e Conselho Deliberativo e uma outra para o Conselho Fiscal. Nossas chapas é a chapa número 6 na primeira votação e 33 na segunda. Essa nossa chapa, as chapas 6 e 33, elas foram construídas a partir de uma aliança ampla que envolve a CONTRAF, mais de 120 sindicatos espalhados em todo o país, 5 federações, as 5 maiores federações também do país, a ANAB, a maior parte dos dirigentes da FENAB e das ABBs. É uma chapa que não somente traz experiência, conhecimento, formação dos seus dirigentes, como também carrega todo esse viés de luta do movimento sindical e das entidades em defesa dos associados. É importante a gente sempre saber e sempre lembrar que nós constituímos metade da direção da CACI. Então, nós indicamos, o banco indica 2 dirigentes para a diretoria e nós elegemos 2 dirigentes também para a diretoria. O mesmo acontece para o Conselho Fiscal e o mesmo acontece para o Conselho Deliberativo. Então é importante que tenhamos representantes que deem suporte, entidades que deem suporte a esses dirigentes, para que numa eventual negociação com o Banco do Brasil nós tenhamos mais peso. Além disso, nós temos nossas propostas, vamos conversar com você aqui um pouco, né, com a Bia também, as propostas das nossas chapas, e mais uma vez eu fico feliz em estar participando aqui. Legal, Júnior, acho que é importante, a gente vai falar bastante de propostas aqui. Mas seguindo a apresentação da chapa, né, Bia, você que aqui é prata da casa, está aqui a diretora executiva do sindicato, como que está a questão aí das mulheres? Nós estamos no mês de março, o sindicato fez uma série de atividades aí do mês das mulheres, a passeata tradicional do 8 de março foi muito importante, a gente esteve lá participando. Para falar das chapas 6 e 33, quanto às propostas que estão defendendo aí a causa da mulher e a própria representatividade da chapa. Como que você enxerga essa questão, Bia? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Como o Antônio falou, eu já sou prata da casa, né? Mas eu sou dirigente aqui do Sindicato de São Paulo. E a CACI, ela sempre foi o objeto da minha luta, né? Eu sempre me dediquei ao tema da CACI. E agora veio o convite para compor essa chapa com pessoas muito experientes. E eu estou muito feliz de fazer parte desse processo, de estar concorrendo ao Conselho Deliberativo. Antônio, foi importante você ter falado dessa questão, né, do 8 de março. Nós entendemos, a nossa chapa entende que a mulher, a saúde da mulher, ela precisa
de um olhar diferenciado, né? Nós sofremos ainda com uma grande sobrecarga de trabalho, o trabalho não só dentro do banco, mas também o trabalho em casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com parentes que necessitam aí de alguma ajuda. Isso acaba sendo sempre uma sobrecarga maior para a mulher. Além disso, né, ainda sofremos com a violência doméstica, com o assédio nos locais de trabalho. Então, por conta disso, nós precisamos de um olhar diferenciado para a saúde da mulher, para a sua saúde física e para a sua saúde mental também. A nossa chapa, então, ela vem com uma proposta de um cuidado integral para atender desde as nossas meninas até as mulheres mais velhas que compõem o nosso plano, porque, como o Júnior explicou um pouco o que é a Cassi, né? É muito importante lembrar que a Cassi, ela começa a cuidar da gente no dia que a gente entra no banco e vai cuidar da gente ao longo de toda a nossa vida até o seu último dia. E nesse processo a gente entra no banco jovenzinho, sem cabelos brancos, né? E aí a gente vai construindo a nossa vida, temos ali os nossos filhos. Então a Cassi, ela passa por todo esse cuidado ao longo da nossa vida. A Cassi, ela está presente, né? Posso falar da minha própria experiência. Entrei no banco, solteira, me casei, tive a minha filha, que hoje já é uma mocinha e continua aí recebendo esse cuidado. Então, é muito importante a gente ter esse olhar diferenciado para a saúde da mulher, e a nossa chapa cuida disso, traz essa proposta dentro do seu escopo aqui, né, de todas as propostas que a gente tem. Então, a gente precisa pensar na questão da maternidade, a gente precisa pensar no climatério, nos principais tipos de câncer que acabam acometendo as mulheres, né, câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. A nossa chapa se preocupa com isso, e não apenas porque estamos aí no mês de março, mas porque isso precisa ser visto com um olhar sensível, um olhar humanizado por todos nós. Muito importante mesmo, Bia. Agora, dando sequência aqui, acho que a Bia já deu uma boa iniciação aqui nesse item, falando aqui da questão das mulheres, né? Mas aí, para a gente ir direto para as propostas, o que os colegas associados da Cassi podem esperar aí de compromisso das chapas 6 e 33 quanto às propostas? Quais são as principais propostas que a chapa traz aí para os associados nesse processo, Júnior? As nossas chapas, elas elaboraram um programa amplo. Esse programa ele vem sendo apresentado nos locais de trabalho, nas redes sociais. As nossas propostas constituem uma revitalização na forma da gente enxergar a Cassi. Nos últimos anos, a Cassi investiu muito nas questões de tecnologia, de processos, de controle. Eu falo isso dos últimos 10, 12 anos, a Cassi vem evoluindo muito nesse sentido. Porém, um dos maiores obstáculos nosso é hoje o sistema privado de saúde. Nós não temos como fugir desse sistema, que é onde atende a maior parte dos nossos participantes. E as nossas propostas vêm ao encontro de soluções voltadas para enfrentar esse desafio, que é a inflação de saúde, que é o aumento dos gastos, o desperdício de recursos. Para você ter uma ideia, Antônio, cerca de 30% do que nós utilizamos no sistema de saúde é desperdício. Nós temos judicialização, nós temos fraude, nós temos cirurgias sendo refeitas, infecção hospitalar, consultas que não seriam necessárias fazer, exames sendo solicitados em demasia. Então, tudo isso constitui um desafio para nós. E nossas propostas, ela vem nesse sentido, nesse momento. Não que a gente deixe de atacar os atuais problemas da Cassi.
como, por exemplo, a questão de credenciamentos, né? As questões relacionadas à saúde do trabalhador, a ausência de investimentos em atenção primária e estratégia de saúde da família. Então, a nossa chapa constitui, né, um conjunto de propostas que engloba tanto os avanços internos quanto o desafio do sistema de saúde privado. Bia, a gente está passando aí nos locais de trabalho, conversando com os associados, né? Essa semana a gente esteve na Zona Sul de São Paulo, conversamos com muitos colegas lá no Senesp, na região da Capela do Socorro, e tem muita reclamação sobre o atendimento da CACI, seja quando o colega está no hospital, aguardando a autorização de procedimento, ou seja, a autorização de uma consulta, de um exame. O que a gente pode fazer para melhorar o atendimento na CACI? Antônio, essa realmente é uma questão recorrente, né, que aparece na conversa ali com os bancários, e a gente já tinha verificado essa questão, e por isso a gente traz a proposta de uma consultoria para o associado, uma consultoria especializada para o associado, que vai atuar a partir do momento que o associado entra no sistema com a necessidade de alguma autorização por parte da CACI, ou mesmo se ele tem ali a dificuldade de encontrar o profissional adequado, né, para o seu cuidado, essa assessoria especializada, ela vai acompanhar esse associado desde o início que ele entra no sistema até o desfecho ali do seu tratamento. Com isso, a gente sabe que a experiência do associado vai ser muito melhor com a CACI, a sua necessidade vai ser atendida em menor tempo. Hoje a CACI tem um tempo de resposta muito longo. Nós, inclusive, ouvimos relatos de colegas que desistem de alguns atendimentos ali eletivos por conta da demora, né, da resposta. Mas com isso a gente vai ter um atendimento mais rápido, um atendimento mais assertivo para o associado, que não tem por que entender ali dos códigos da área médica, né, de um CID, do código de algum material que o médico solicita. Ele vai poder contar com o apoio dessa assessoria, tá? Além disso, pensando ainda nessa experiência do associado com a CACI, a gente também está propondo uma atualização da tabela Limaca, que é aquela tabela dos materiais ali da CACI, né? E da sua política, aí, porque, afinal de contas, a medicina evolui, as tecnologias aparecem e elas têm, o associado tem que ter acesso a essas tecnologias, né? Na medida que a gente sabe que elas funcionam, que elas são realmente boas para a saúde e para a vida do associado. Então, é isso que a gente vai fazer para ter uma melhora nessa experiência. Legal, interessante essa proposta. Júnior, eu queria aprofundar um pouco mais contigo sobre a questão da rede credenciada, que também é algo que a gente tem ouvido bastante, tem pegado na nossa base, sobretudo aqui no nosso estado de São Paulo também. Quais são as propostas das chapas 6 e 33 para a gente conseguir melhorar essa relação com a nossa rede credenciada? Nós tivemos um grupo político dentro da CACI, nesses últimos 4 anos, que acreditava que a redução de prestadores de serviço traria uma economia nos gastos da CACI. É um grande erro. Nós temos duas coisas separadas. Primeiro, a gente precisa entender a origem dos credenciamentos dentro da CACI. Então, há aproximadamente 10, 15 anos atrás, quem fazia os credenciamentos era o gerente da agência, apoiado pelos funcionários. Então, o interior ele acabava conseguindo credenciar muitos prestadores e principalmente aqueles que eles mais precisavam, né? Com a separação da CACI, do Banco do Brasil, porque a CACI era um departamento do Banco do Brasil. A partir do momento que ela separa, as unidades CACI, elas passam a se localizar somente nas capitais. E isso dificulta o acesso da CACI no interior para credenciamentos. E a CACI se foca muito mais na parte de negociação. Isso se torna um grande dificultador. E com a regulamentação da ANS, nós nos vimos obrigados
a realizar garantias de atendimento. Essas garantias de atendimento chegaram atualmente num volume grande e com alto índice de fraude também. Júnior, a gente tem que pensar na quantidade e também na qualidade desses credenciamentos, né? Como é que a gente faz para conseguir isso? Então, nós temos duas propostas que são muito importantes no nosso programa. A primeira é a criação de uma rede qualificada, ou qualificar a nossa rede. Ou seja, a gente poder avaliar os nossos prestadores, tanto os usuários quanto a CACI. E a partir dessa avaliação, a gente conseguir determinar e encaminhar os nossos participantes para esses prestadores. E aqueles que não são bons, nós substituirmos por outros melhores. A outra proposta que nós temos é para aqueles associados, para aqueles familiares que já têm alguma doença grave, como no caso de câncer, doenças cardiovasculares, doenças relacionadas ao trabalho, como, por exemplo, as relacionadas à saúde do trabalhador, para essas nós criaremos redes referenciadas específicas, que mesmo que a gente pague mais caro, a gente possa viabilizar o atendimento dele de qualidade e reduzir na questão de desperdício. Então, a qualidade ela é fundamental para a assistência dos nossos participantes e para a sustentabilidade também da CACI. Então, nós não podemos achar que reduzindo o prestador, nós vamos economizar ou tornar a CACI mais sustentável. Não, mas se nós conseguirmos ter uma rede de mais qualidade, os tratamentos sairão mais baratos e aí sim nós conseguimos uma maior sustentabilidade econômica para a Caixa. Falando de uma questão importante sobre sustentabilidade econômica, falando dos princípios que o movimento sindical tem e por isso apoia a chapa 6 e 33 nesse processo, pela consonância, pelo entendimento dessas questões, é importante a gente falar bastante aqui de atenção primária, Bia. Falar do modelo Estratégia Saúde da Família, do quanto que foi para o movimento sindical essa bandeira, levantar, conversar com os associados. Depois o próprio banco, através de estudos externos, acabou chegando lá atrás à conclusão de que esse modelo é um modelo de garantia de sustentabilidade. Sobre a atenção primária, o que as chapas 6 e 33 têm a dizer, Bia? Antônio, essa sua pergunta é muito importante e a gente tem que frisar. A nossa chapa, ela tem total compromisso com a atenção primária de saúde. E qual a estratégia para isso, gente? A estratégia para isso é a estratégia de saúde da família. Já foi dito aqui, a gente sabe, o paciente cuidado pela estratégia de saúde da família, ele é um paciente que tem a sua saúde cuidado de forma preventiva, então ele custa menos para a CACI, e é importante a gente tratar da questão do custo aqui, e para a sua qualidade de vida, para a qualidade de vida da sua família, isso não tem como a gente mensurar, né? Nada como você poder prevenir a doença e não apenas atuar na cura, né? Que o desgaste é muito maior, para a CACI é muito mais difícil. A nossa CACI, é importante a gente falar de alguns números aqui, né? 26% dos nossos associados têm mais de 60 anos. A comparação com o mercado de saúde é em torno de 13%. Hoje, a gente sabe que tem muitos planos de saúde tradicionais que declinam, inclusive, da contratação quando a população já tem essa idade, o que não é o caso da CACI. A CACI quer cuidar do seu associado, cuidar de todos os dependentes ali de forma integral. Nós temos mais ou menos 200 pessoas dentro da CACI com mais de 100 anos, recebendo todo o cuidado. Por tudo que já foi dito aqui sobre o mercado de saúde, a gente percebe que para conseguir um cuidado efetivo para essas pessoas, a CACI ela precisa investir na sua rede própria de atendimento. As clínicas CIS, elas são o caminho para isso, mas elas não conseguem chegar em todos os lugares, né? Porque em alguns lugares a gente não tem a quantidade ali de associados suficiente para a manutenção de uma clínica CI, mas a gente pode fortalecer o modelo de telesaúde, que vinculado à estratégia de saúde da família, funciona muito bem para atender esses casos imediatos, né? Esses casos agudos, até que a pessoa possa se deslocar para um outro serviço de saúde.
Então, a gente precisa assegurar a CACI presente em todos os locais do país para atender todos os seus associados, seja através das clínicas CIS, seja através do fortalecimento da telesaúde, seja através dos médicos de família, enfim, esse é o nosso compromisso, é por onde a gente entende que passa a sustentabilidade e a perenidade da CACI. Importante mesmo falar nesse assunto, né? Júnior, eu queria falar um pouco sobre coparticipação. Eu acho que é uma pergunta também bastante interessante, porque tem gente falando que tem que acabar com a participação, não pode ter mais. Teve gente que entrou na CACI e aumentou os valores de coparticipação. Precisaram as chapas apoiadas pelo movimento sindical voltarem para a gente conseguir retornar os valores. O que as chapas 6 e 33 pensam a respeito de coparticipação? A coparticipação é a quebra da solidariedade. É assim que a gente pensa. A lógica criada pela CACI de solidariedade é uma lógica onde você participa com uma parte do seu salário e você tem direito a todo o atendimento da CACI. A partir do momento que alguém começa a ter que pagar um valor adicional, principalmente aquelas pessoas que mais utilizam a CACI, que mais precisam, às vezes pode inviabilizar o próprio tratamento delas. Né? Então, vamos pegar aqui problemas de saúde mental que nós estamos tendo dentro do Banco do Brasil. Nós estamos falando de psicoterapias. E quem faz psicoterapia faz 2, 3 por semana. A partir do momento que você cobra 30% de cada psicoterapia dessa, a valores atrelados ao mercado, a gente sobrecarrega o colega que já está doente. Então, a coparticipação, ela de forma nenhuma pode ser enxergada como uma forma de custeio para a CACI. Nós temos que ter outras formas de regular, outras formas de conduzir os nossos participantes para o melhor caminho sem precisar desperdiçar recursos. E aí nós temos as propostas ligadas à coparticipação das nossas chapas sempre focadas em eliminação ou redução, né, redução ao longo do tempo. Então nós estamos falando de, hoje nas clínicas CIS atreladas à atenção primária, como a Bia falou aqui, hoje você já não tem coparticipação. Nós queremos que não tenha coparticipação também para os serviços solicitados pelo médico de família. Então, aqueles exames que são solicitados, aquelas terapias que são recomendadas pelo médico de família, a gente quer retirar as coparticipações. Agora, é importante destacar um ponto. Nós tivemos em 2018, sob o argumento de que a CACI estava dando prejuízo, um dos nossos representantes eleitos votou juntamente com o banco o aumento das coparticipações que duraram por 4 anos. Então, ao invés de reduzir e cobrar do banco sua responsabilidade em colocar dinheiro dentro da CACI, até porque hoje o banco tem grande responsabilidade nas doenças e no acometimento de sofrimento psíquico nos funcionários, seja pelas metas, pela forma de remuneração que o banco hoje aplica, a responsabilidade é muito grande e gera custos para a CACI. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente consiga fazer uma gestão da saúde levando em consideração o sofrimento, o adoecimento, o comprometimento da saúde da família, inclusive, e evitar que cada vez mais esse custo se torne, inviabilize, né, o tratamento dos nossos colegas, dos nossos associados e familiares. Então, nós somos a favor da eliminação da coparticipação ou da redução drástica, aplicando-se outros meios de regulação. Bom, com todas essas propostas, eu gostaria de perguntar mesmo, assim, definitivamente, para o associado que está nos assistindo agora no MB, por que votar na chapa 6 e 33? Bom, Antônio, a nossa chapa, a gente falou bastante aqui, né? Ela é composta por pessoas muito experientes, por pessoas que se dedicam à CACI. E é importante lembrar que nós valorizamos os princípios da CACI, né? O principal deles que é
a solidariedade entre os seus associados, né? A CACI foi criada em 1944 por um grupo de bancários que se uniu e resolveu contribuir com uma parte ali do seu salário para criar uma caixa de assistência. A CACI é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, são 80 anos de cuidado com a saúde do seu funcionário. O colega que entra hoje no banco e a presidenta do Banco do Brasil recebem o mesmo cuidado da CACI. E isso é muito importante. E nós valorizamos esse cuidado. E as nossas propostas, elas vêm para manutenção dessa solidariedade, para garantia da sustentabilidade e da perenidade da CACI. É por isso que a gente pede o seu voto, colega associado da CACI, na chapa 6 e na chapa 33. Nós, das chapas 6 e 33, constituímos um núcleo que possui a experiência e o conhecimento de CACI com os colegas que trazem, juntamente com as nossas entidades, o viés de defesa do funcionalismo, de defesa dos associados. Eu tenho 29 anos de Banco do Brasil, desses 29 anos, 25 foram atuando na CACI. Fui gerente executivo das 3 áreas que são subordinadas a essa diretoria que eu concorro hoje. Eu entendo que um dos principais princípios que nós devemos seguir, assim como a Bia colocou a solidariedade, eu colocaria a preocupação com a sustentabilidade. É preciso que nós tenhamos a responsabilidade de fazer uma gestão técnica, uma gestão focada nos resultados, trazendo o melhor resultado econômico financeiro para a CACI, mas de forma nenhuma, em nenhum momento, retirando qualquer direito ou qualquer cobertura dos nossos associados. Nós não enxergamos que a sustentabilidade só será alcançada reduzindo os direitos dos participantes. Nós entendemos que o compromisso da gestão é achar soluções que viabilizem o melhor atendimento possível, uma assistência de qualidade, a melhor qualidade de vida dos nossos participantes. E nós entendemos que o Banco do Brasil, como patrocinador, é um dos grandes responsáveis também pela sustentabilidade da Caixa de Assistência. Então, nós, juntamente com as entidades representativas do banco, estaremos sempre a postos para cobrar do Banco do Brasil o seu papel e assistir da melhor forma possível os nossos colegas associados. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, Antônio, obrigado ao Sindicato de São Paulo pela oportunidade de estar conversando com vocês e pedir a todos os colegas que estão em casa, aos nossos companheiros, o voto nas chapas 6 e 33, CACI para os associados. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, Bia. Obrigada. Vocês foram muito importantes. Tudo que foi colocado aqui foi muito importante para dizer para a nossa base, para os associados do sindicato, por que o sindicato se posiciona em processos eleitorais como esse, por que o sindicato toma lado. E é para isso que nós estamos aqui. Estamos apoiando as chapas 6 e 33 para as eleições da CACI. Entendemos que o trabalho dos colegas que defendem os princípios que foram colocados aqui por vocês é a melhor condução e o caminho sustentável para a nossa Caixa de Assistência. Lembrando que o movimento sindical, em conjunto com os colegas, com a CACI, nós conseguimos a conquista dos valores oriundos das reclamatórias trabalhistas, que foi um valor importantíssimo aí para as receitas da CACI. Então, essa parceria ela é fundamental e ela está sempre se refletindo em vantagem para os associados. E ninguém pode se esquecer aí, a partir do dia 15 ao dia 25 de março, participem das eleições da CACI, pelo CISBB, pelo TAA, pelo aplicativo ou pelo site. Participem, são 2 votações e a gente pede o apoio para a chapa 6 e 33.
Esse foi mais um Momento Bancário. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Tchau.